A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Moisés, sou músico há algum tempo, trabalho bastante com a música cristã, ou a música gospel, como ela é mais conhecida. Toco saxofones e também flauta transversal. E trabalho com 2 projetos hoje, um chama-se Marcados por Deus e outro chama-se Aljava. Eu toco desde os 14 anos de idade e estudo desde então. E sou completamente apaixonado pelos instrumentos que eu toco. Eu tenho convicção absoluta de que você também já gosta muito ou vai aprender a gostar muito, especialmente do saxofone, que é um instrumento muito interessante. É bem provável que ele seja o instrumento mais novo, o instrumento de sopro mais novo que foi inventado. Ele foi inventado em torno de 1800, foi inventado por um cara chamado Adolf Sax, e é por isso que ele se chama saxofone, por conta do nome do seu inventor. E é um instrumento que no comecinho ele foi um pouco deixado de lado, principalmente por conta da música erudita e tal, mas assim que ele chegou nos Estados Unidos e se encontrou com o jazz, a coisa ficou maluca, né? Todo mundo queria tocar, a sonoridade dele ficou muito legal com o jazz e a partir de então ele se tornou talvez o instrumento de sopro mais popular que nós conhecemos. Em qualquer lugar do mundo que você vá, alguém toca saxofone. É muito legal isso. É um instrumento bastante interessante, tem uma sonoridade muito rica, muito versátil. Algumas pessoas acreditam que é o instrumento que tem o timbre, o acorde do seu som mais parecido com a voz do ser humano, por isso que ele é um instrumento muito expressivo. Uma das maiores dificuldades de se tocar o saxofone não é nem a parte técnica, a parte mecânica, que ele é um instrumento que foi projetado justamente para ser bem simples, mas a questão da expressão, os timbres, a sonoridade, escolher as cores do som que ele pode te dar, é justamente aí que mora a dificuldade e é aí que muita gente acaba desistindo por não conseguir tirar um som legal do saxofone. Um instrumento muito tranquilo de se tocar, e eu tenho convicção absoluta de que, seguindo os conselhos que eu vou te dar hoje, você vai conseguir tocar com bastante liberdade, muita facilidade, ok? Uma das partes mais importantes do saxofone, com certeza, é a boquilha. É com ela que nós vamos tocar e fazer com que o som do saxofone aconteça, saia, apareça, né? A boquilha, ela é dividida em 3 partes. Uma é a palheta, a outra é a braçadeira que segura a palheta e a outra é a boquilha propriamente dita, ok? Eu quero dar uma atenção especial a isso aqui porque é muito importante você montar da forma correta. E isso vai te ajudar a ter um som muito legal, porque se você monta da forma errada, para começar, não tem som, ok? Muita gente tem o costume de pegar a palheta, colocar primeiro a palheta na boquilha e logo em seguida trazer a braçadeira. Isso é um problema muito sério. Vamos pensar num exemplo. Você está chegando para tocar na igreja, no culto, no evento onde você quer que esteja trabalhando em qualquer lugar, né? Está atrasado, chegou 5 minutos atrasado e tem que montar tudo correndo. Você só tem uma palheta na mão, não tem mais reserva no saxofone. Você monta desse jeito correndo e, no desespero para começar o trabalho, você coloca a braçadeira exatamente no meio da palheta. Isso é um problema sério. Não sei se você reparou, mas a palheta é um pedacinho de bambu. Muito sensível. Você pode ter um saxofone muito caro, com material muito interessante. Esse pedacinho de bambu é o que mais importa. Existem algumas palhetas que são feitas de material de fibra, né? Algumas fibras plásticas, eu creio, e também tem um som muito interessante, mas as mais tradicionais são essas aqui, as palhetas de bambu. Então, vou te mostrar como é que você vai montar corretamente isso aqui. Você vai estar com a boquilha na mão, e você vai colocar primeiro a braçadeira na boquilha, ok? Deixa os parafusos frouxos, é importante você deixar o parafuso frouxo, ou os parafusos frouxos, né? Para que a palheta consiga entrar e encaixar perfeitamente. Aí, fazendo isso, você está tranquilo, sem nenhum problema, sem risco de quebrar a palheta. As palhetas não são coisas muito caras, mas também não são muito baratas, em torno de 15, 20, 30 reais uma palheta. Quebrar uma palheta por dia não é uma ideia muito boa, não é verdade? Então você vai montar a palheta dessa forma. Primeiro você coloca a braçadeira, deixa os parafusos frouxos e depois você coloca a palheta. Então você fecha os parafusos, apertando o suficiente para travar muito bem a palheta na boquilha, para que ela não fique sambando aqui, né? Não fique frouxa. E é importante você prestar atenção também no alinhamento da palheta com a boquilha. É só seguir perfeitamente o desenho que a boquilha te oferece e encaixar
é encaixando uma peça na outra. Não importa o modelo de boquilha que você escolha usar, todas seguem um padrão, porque são fabricados por muitas empresas no mundo todo. As palhetas também seguem o mesmo padrão. Existem diferenças de qualidade, de modelos e tal, mas todos são baseados no mesmo padrão. Então é só encaixar sem problema nenhum e você está pronto para começar a tocar, ok? Só a boquilha não tem som de verdade, ela é só uma peça, é a peça mais importante, mas a gente precisa do sax para continuar a tocar, ok? É importante você prestar atenção nisso. Lembra de apertar os parafusos o suficiente para a boquilha e a palheta ficarem bem presas e não ficarem sambando ou jogadas aqui dentro, tá bom? Eu vou usar essa ampola de injeção para te mostrar como é que funciona o nosso sistema respiratório. Nós temos o pulmão, você já conhece, né? Mas nós temos um músculo aqui embaixo, algumas pessoas também chamam de membrana, que chama-se diafragma. Ele fica logo abaixo do externo, que é esse osso onde os ossos da costela se unem, né? E a função do diafragma é fazer com que o ar seja enviado ou mandado para dentro do instrumento com qualidade. Ele funciona mais ou menos como o êmbolo dessa ampola. O que acontece é o seguinte: quando você está respirando de forma normal, tranquilo, sem tocar, você está com todo o sistema respiratório tranquilo, você não está forçando nada, ok? Na hora de tocar, você vai precisar de um pouco mais de ar e você vai precisar do apoio do diafragma para tocar. O que acontece? A forma correta de se fazer é a seguinte: quando você inspira, ou seja, quando você traz o ar de fora para dentro do seu corpo, o diafragma precisa sair da posição de descanso e descer dentro do seu ventre ali, ok? Quando ele desce, ele abre mais espaço na sua caixa torácica e faz com que você consiga absorver uma quantidade maior de ar e a partir daí você vai conseguir fazer com que o ar seja liberado para dentro do instrumento com mais tranquilidade. Ele funciona exatamente dessa forma. Acho que você está vendo bem. O êmbolo é o diafragma empurrando o ar para dentro do instrumento, ok? O diafragma ele te ajuda a fazer com que o ar seja enviado com controle. Muitas vezes você puxa o ar ou inspira e você presta atenção que é importante você fazer isso sempre pela boca. Quando você está respirando normalmente na sua vida diária, respira do processo normal ou comum, né? Inspira pelo nariz e expira pela boca. Mas quando você está tocando, é importante você fazer os dois processos pela boca por conta da maior quantidade de ar e por conta da maior facilidade de absorção do ar, ok? E o diafragma ele vai funcionar exatamente como um instrumento que vai ajudar você a controlar a emissão do ar para dentro do seu corpo. É extremamente importante que você se ocupe em fazer com que o ar saia de forma controlada. Vou te dar um exemplo. Já aconteceu de você subir uma escada e assim que você terminou de subir, você sentiu a panturrilha doer um pouquinho? O que acontece? Você não tem costume de subir a escada e precisou saturar um pouco o seu músculo e ele sentiu. Então, o que eu vou fazer com você é fazer com que você sature ou force o diafragma a trabalhar de forma um pouco mais difícil e ele vai sentir isso e você vai sentir o diafragma, ok? Então, você vai fazer o seguinte: pensa em inspirar ou trazer o ar para dentro do seu corpo com a mão no umbigo, ok? E presta atenção num detalhe: os seus ombros não podem subir e o seu peito também não pode subir. Muita gente acha que isso é sinal de que você está respirando muito bem. Então, respira fundo. Então você fica todo grande assim, mas na verdade você não respirou nem 30% da sua capacidade respiratória. Quando você absorve o ar, você precisa mandar o ar aqui para baixo. Ele vem um copo sendo cheio, ele não enche do meio para cima. Pega um copo e coloca água nele. Ele começa a encher de baixo até o topo, não é verdade? Então você vai colocar a mãozinha aqui na altura do seu umbigo e vai puxar o ar ou inspirar pela boca, fazendo o possível para empurrar a sua mão. O processo é mais ou menos esse, olha. Feito isso, você vai sentir que toda a sua região abdominal está cheia de ar. Você vai sentir que a parede está tensionada, ok? Isso é sinal de que você está cheio de ar. Aí você vai liberar esse ar bem devagar, olha. Você vai sentir que a parede abdominal vai diminuindo, ou seja, é natural, o ar está saindo. Se você repetir esse exercício algumas vezes, daqui a pouquinho você já vai começar a sentir o diafragma aí dentro. Se você sentir o diafragma, é sinal de que você está trabalhando corretamente, ok? Uma outra dica muito legal e muito simples é baseado nesse mesmo exercício, só que você não vai soltar o ar direto. Você vai encher e vai segurar por uns 5 ou 10 segundos, ok? O processo é o mesmo, mão na altura do umbigo, inspira pela boca e trava.
Travou, você vai soltando de pouquinho ou pode soltar tudo de uma vez. Se você repetir isso mais algumas vezes, você vai sentir o diafragma. Se você não sentir absolutamente nada no diafragma, é sinal de que você pode não estar fazendo de forma correta. Gostaria de te dar uma dica também. Quando você estiver estudando esse tipo de exercício, você pode ter um pouquinho de dor de cabeça ou você pode sentir um pouco de tontura. Vai tomar um suco, um refrigerante, vai dar uma volta na praça, segura um pouquinho a onda, depois você volta a trabalhar, porque é sinal de que a oxigenação no seu corpo está alterada e você precisa estabelecer um limite saudável para isso, ok? Fazendo isso, você vai voltar à normalidade, daqui a pouco está funcionando tudo direitinho. Pensa nisso e depois nós vamos usar esse tipo de exercício no saxofone e eu tenho convicção absoluta de que vai te ajudar um monte. Valeu? Para começar, a sua mão vai encaixar perfeitamente no instrumento. Hoje nós temos instrumentos perfeitamente projetados no que diz respeito à ergonomia. Então, o encaixe é perfeito, sem nenhum problema, ok? Você vai prestar atenção no seguinte. Atrás do saxofone tem uma peça que, no caso do meu saxofone é dourada, mas na maioria é uma peça de plástico preta. Nesse lugar você vai encaixar o seu polegar da mão esquerda, ok? É aqui que você encaixa. O polegar também vai acionar essa outra chave aqui, que nós chamamos de registro ou oitavador. E daqui a pouco eu vou te mostrar como é que ele funciona direitinho, tá bom? Então, agora o polegar encaixa aqui nesse suporte preto e vai ficar apoiado aqui. A sua mão esquerda, você vai ver que a gente tem essa gotinha aqui, ok? Algumas são gotinhas assim, como o caso do meu instrumento, e algumas outras são parecidas com essa chave de baixo, que são de madrepérola, ok? O importante é que você pula essa aqui, nós vamos usá-la depois, ok? Pula essa chave e você vai colocar nessa segunda, de baixo para cima é a segunda. Depois tem uma outra pequenininha, que eu estou mexendo nela aqui, você também pula essa e vai pegar a próxima chave. Então a gente vai pular essa aqui, aciona essa, pula essa aqui e aciona a próxima, ok? Depois a gente segue a sequência com tranquilidade e aciona essa próxima chave. Com o dedo bem colocado aqui, eu vou mostrar para você quais são as notas, beleza? Com o polegar aqui atrás, como você já fez, e acionando apenas essa primeira chave, nós temos a nota Si. Esse é um Si, ok? Depois a gente pula essa chave e aciona a próxima, nós temos o Lá. Ok? E depois nós temos o Sol. Repetindo, Si, pula essa chave, aciona essa, nós temos o Lá, fechando as três, nós temos o Sol. Ok? Então nós já sabemos o Si, o Lá e o Sol. Tudo bem? Existe uma outra nota que nós vamos tocar aqui, que é a nota Dó. A nota Dó nós vamos soltar o dedo do Sol e vamos soltar o dedo do Si e vamos manter apenas esse dedo do meio acionando a chave do meio, que seria a chave do Lá. Então você solta o Sol, solta o dedo do Sol, solta o dedo do Si, ok? E vai manter apenas a chave do meio acionada. Essa nota é o Dó. Então... ok? Então a gente tem Dó, Si, Lá, Sol, Sol, Lá, Si e Dó, ok? Vale a pena pensar o seguinte, existem outras notas que nós conhecemos como sustenidos e bemóis. Essas notas são muito importantes no instrumento, são muito importantes na música, e eu quero que você preste atenção nisso também, ok? Nós vamos pensar no Sol e no Sol sustenido. Você está vendo que nós temos essa outra chave aqui, nós temos esse conjunto de chaves, nós vamos falar daqui a pouco sobre ele, mas agora eu quero que você preste atenção só nessa primeira chave do conjunto. Essa chave aqui é a chave de Sol sustenido ou de Lá bemol. Repetindo, essa é a chave de Sol sustenido ou Lá bemol, ok? O som é esse, olha. Ok? Eu toquei o Sol e depois eu toquei o Sol sustenido. Depois nós temos o Lá, que nós já aprendemos, e nós vamos ter o Lá sustenido ou Si bemol. Repetindo, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido ou Si bemol. Onde é o Lá sustenido? O Lá, você vai manter essa chavezinha aqui e você vai precisar de um apoio da mão direita para fazer isso, ok?
mas a principal chave está aqui. Você vai manter o Lá acionado e você vai usar essa primeira chave aqui de baixo da mão direita para tocar o Lá sustenido. Então você tem Lá e o Lá sustenido, que é essa primeira chave de baixo para cima aqui. Ok? Então, olha. Ok? Então, depois disso, nós temos Sol, Sol sustenido, Lá, o Lá sustenido com essa chavezinha aqui, e nós chegamos no Si, que você já aprendeu. Depois do Si, nós tocamos o Dó, que você já aprendeu, e nós vamos chegar no Dó sustenido, que eu acho que é a nota mais fácil, que é tudo solto. Então, olha. Lembra que eu te falei da chave de oitava ou registro, que é essa chave aqui atrás? Ela serve para fazer com que as notas soem uma oitava acima. Por exemplo, eu vou tocar agora e você vai perceber que eu acionei essa chave, porque em alguns momentos essa chavezinha aqui, olha, vai subir. Quando eu aperto aqui, ela sobe. Tá vendo? Então, olha, vou tocar, por exemplo, um Lá. Ok? Então, quando você aciona essa chave do registro, a gente consegue o efeito de oitavar essa nota. Você vai observar o seguinte, você viu, já percebeu que existe atrás do saxofone um suporte, ok? E é aqui que você encaixa o polegar da mão direita. Isso aqui tem como função também te ajudar a sustentar o peso do instrumento, ok? Então, é uma das formas de apoiá-lo. Então, nós vamos ter esses 4 dedos livres para trabalhar e digitar as notas, tá bom? Então, a mão esquerda já está acionada e agora é importante que todos os dedos da mão esquerda estejam acionados para que as notas que nós vamos tocar com a mão direita funcionem muito bem, tá bom? Então, nós vamos começar com o dedo indicador e esse dedo vai acionar essa primeira chave, que é a chave do Fá, ok? Nós temos todas essas chaves aqui embaixo, mas nós vamos acionar agora essa primeira chave, que é a chave do Fá, ok? Logo abaixo da chave do Fá, nós temos o Mi, que é essa chavezinha aqui. Então, nós temos o Fá, depois nós temos o Mi, sempre deixando o tubo do saxofone mais fechado, ok? Então, a gente tem Fá, Mi, e nós vamos chegar até o Ré. Fechamos as 3 notas aqui, ok? Então, a gente tem Fá, Mi e Ré. O som é... Ok? Ainda falta uma notinha que é o Dó. Para acionar o Dó, nós vamos usar essa chave aqui. Nós temos 2 chaves aqui, ok? Essa chave é a chave do Ré sustenido ou Mi bemol. Nós vamos usar para fazer o Dó essa chave de baixo aqui, ok? Então, o dedo mindinho vai acionar essa garota aqui, ok? O som é esse. É uma nota bem grave e principalmente nos primeiros meses ou semanas de estudo do saxofone vai ser um pouco difícil de tirá-la e conseguir fazer com que ela soe de forma interessante. Mas daqui a pouco eu vou te dar algumas dicas importantes para isso, tá bom? Bom, nós falamos de todas as notas naturais, né? Fá, Mi, Ré e Dó. Agora nós vamos falar sobre as notas alteradas ou sustenidos, ok? Nós vamos falar do Fá sustenido ou Sol bemol, que é essa chavinha do meio. Nós temos o Fá, nós vamos tocar o Fá sustenido, nós vamos acionar só essa chave do meio. Então a gente tem Fá e Fá sustenido. Ok? Fá e Fá sustenido. É importante lembrar que o Fá sustenido também pode ser chamado de Sol bemol, tá bom? Então, a gente tem Fá e Fá sustenido. Fá sustenido, Fá natural, Mi, Mi bemol ou Ré sustenido. Lembra que eu te mostrei essa chave
como sendo uma das chaves que nós não usaríamos agora há pouco, a partir de agora ela entra no time também. Então, Fá, Mi, Mi bemol ou Ré sustenido. É a posição do Ré, que nós já aprendemos, obviamente, que com a mão esquerda acionada, e a gente aciona agora também com o mindinho. Então, Fá, Mi, Mi bemol e Ré, ok? Fá sustenido, Fá natural, Mi, Mi bemol ou Ré sustenido, Ré natural. E agora nós temos uma notinha que nós chamamos de Dó sustenido ou Ré bemol. Você se lembra que para tocar o Lá sustenido a gente precisou de uma ajuda da mão direita? Agora, para tocar o Dó sustenido ou Ré bemol, nós vamos precisar da ajuda do mindinho da mão esquerda. Você se lembra desse conjunto de chaves todo que a gente tem aqui? Nós usamos essa primeira chave para o Sol sustenido e agora nós vamos usar essa chavezinha aqui, que é a primeira de fora do saxofone, para tocar o Dó sustenido, ok? Como é o Dó sustenido? Mão direita, tudo fechado, ok? E com a ajuda dessa chave aqui. Então, olha. Ok? Esse é o Dó sustenido, que também é uma nota bastante grave e exige um cuidado muito especial para ser tocado. Recapitulando, ok? Nós temos com a mão direita Fá sustenido, Fá natural, Mi, Mi bemol, Ré, Ré bemol ou Dó sustenido, com a ajuda da mão esquerda, o mindinho da mão esquerda, o Dó natural, com toda a mão direita fechada, ok? Agora falta só mais duas notinhas com o apoio da mão direita. Nós vamos manter tudo fechado e nós vamos achar o Si, que é uma das notas mais graves do saxofone, todo mundo fechado, mais essa chavezinha aqui, essa é a do Dó sustenido, essa é a do Si, ok? Esse é o Si, e para fechar, a gente tem o Si bemol ou Lá sustenido, que é a última nota, a mais grave do saxofone. Essa é a nota mais grave do saxofone, ok? Então, você reparou que o dedo mindinho dá um trabalho para ele, né? É o que mais rala. Ele vai acionar todas essas chaves aqui. Vamos prestar atenção nisso aqui. Por exemplo, olha. Ok? É muita coisa para um dedo só, né? Eu acho que ele é o que deve ganhar o maior salário da vida dos dedos do saxofone. Será que a gente pode pensar nisso, né? Então, a gente já trabalhou toda essa digitação. A questão do oitavador, ou do registro, também vale para a mão direita, como vale para a mão esquerda. Por exemplo, o Ré, com o oitavador acionado, que é essa chave aqui que você já aprendeu, o Mi, o Fá, ok? Sempre que você for oitavar uma nota, você vai usar o recurso do oitavador. Agora nós vamos falar a respeito dessas três chaves aqui, que elas são usadas para as notas agudas. Da mesma forma que essas notas graves que eu te mostrei são bastante difíceis de serem tocadas, essas garotas aqui também são bem difíceis de serem tocadas. Como é que você vai acionar essas chaves aqui? Sempre com a palma da mão, ok? Com a palma da mão e o auxílio de um pedacinho do dedo aqui, essa parte de baixo dos dedos, você vai conseguir acionar essas chaves e elas sempre serão acionadas com o oitavador, ok? Sempre que você estiver tocando aqui, o oitavador vai estar tocando. Por quê? Nós falamos sobre a extensão do saxofone, né? E ele vai subindo a extensão, por exemplo. A partir desse momento aqui, nós temos o Dó. Ok? A partir desse Dó, a gente tem o Ré, ou o Dó sustenido, na verdade, né? Dó, Dó sustenido e Ré. E a partir daqui, tudo é com o oitavador. Esse Ré aqui, o segundo Ré do sax, já é com o oitavador acionado. E dele para cima, tudo com o oitavador apertado e acionado. Sempre, ok? Então...
Você viu que eu toquei a primeira notinha aqui, que é o Ré, ok? Então nós fizemos Dó, Dó sustenido, tudo solto, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Sol, subimos tudo, chegamos no Dó sustenido de novo. Próxima notinha aguda é o Ré, que é essa primeira chave aqui. Então, você viu que até o meu som deu uma falhada. Isso é normal porque é super difícil de alcançar, ok? Então, primeira notinha, o Ré. A próxima é o Ré sustenido. Então a gente tem o Ré e o Ré sustenido. Eu estou usando o dedo indicando as chavinhas, mas você não vai usar o dedo em casa. Você vai usar a palma da mão, ok? Então a gente tem o Ré e o Ré sustenido. Eu vou mostrar para você mais uma vez o Ré e vou tocar o Ré sustenido. Ok? Ré e Ré sustenido. Agora, para tocar o Mi, mais uma vez nós vamos precisar do apoio da mão direita, ok? E nós vamos usar essa chavinha aqui. A gente usou essa chave para fazer o Lá sustenido, ou Si bemol, e agora nós vamos usar essa chave para tocar o Mi. Começa a complicar um pouquinho, porque nós vamos usar Ré, Ré sustenido e mais o Mi aqui, ok? Ok? Ré, Ré sustenido e Mi. Tá bom? Agora a gente tem Ré, Ré sustenido, Mi e o Fá. O Fá, nós vamos acionar as três chaves aqui, ok? Então, olha. As três chavinhas aqui, ok? Ré, Ré sustenido, Mi e o Fá. Aqui acaba a extensão do saxofone, ou seja, nós temos o Si bemol, que é super grave, e temos esse Fá, que é agudo. A partir daqui a gente tem Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, mas eles já não compreendem mais a extensão natural do saxofone. Nós chamamos essas notas de notas super agudas ou notas da região harmônica, que são notas muito difíceis de serem tocadas e necessitam de um dedilhado especial. A primeira forma, ou a primeira coisa que eu quero dizer para você é a maneira com a qual você vai colocar a boquilha na boca e a maneira com que você vai soprar, ok? Não existe outra alternativa, você vai sempre soprar desse jeito, não dá para pensar em outra forma, ok? Como é que você vai fazer? Os seus dentes superiores, eles vão estar sempre mordendo diretamente a boquilha, ok? Os lábios, ou o lábio superior, eles não vão estar debaixo dos dentes, é o dente direto na boquilha. Não sei se você consegue perceber, mas a minha boquilha é marcada, tem a marca dos dentes aqui, ok? Isso aqui é porque já faz muito tempo que eu uso a boquilha e eu estudo com ela, então fica marcado. Isso aqui é uma coisa importante, a sua boquilha também vai ficar assim, ok? Então o dente vai direto na boquilha, ok? Isso vai te dar mais apoio para as notas agudas, para a região grave também. Então esse é ponto pacífico. Existem pessoas que acreditam que dá para fazer com o lábio envolvendo a arcada superior, mas, não acredita nisso. Destrói o seu som e você pode até tocar uma ou duas notinhas, mas não vai conseguir tocar toda a extensão do saxofone. E se porventura você quiser tocar as notas mais agudas da região harmônica, não chega, não alcança, ok? Então, primeiro ponto, o dente vai direto na boquilha, ok? Os dentes inferiores não podem colar na palheta, senão não sai som. Por quê? O que acontece é o seguinte, quando você sopra, o ar entra no saxofone e faz com que a palheta vibre. A vibração da palheta, que é o resultado do ar entrando, é que vai fazer com que o som do sax aconteça, ok? Então, como é que você vai fazer isso? O lábio inferior, ele vai servir apenas como um colchão e um protetor bem tranquilo para os dentes não ficarem em contato direto com a palheta, ok? Então você não vai colocar os lábios muito para dentro e também não vai deixá-los muito para fora, ok? Você vai fazer da melhor forma possível, de maneira que seja confortável e não te corte. Existem algumas pessoas que têm os dentes muito serrinha, né? E no começo do estudo começa a cortar o lábio inferior. Isso é sinal de que você está fazendo força demasiada, força desnecessária para tocar um instrumento. À medida em que você for trabalhando, a sua embocadura vai ficando mais relaxada e você vai observar que isso vai sumir, você não vai mais se cortar e o som vai sair com muita tranquilidade, ok? Então, os lábios, eles funcionam como
uma cobertura da boca na embocadura ou na boquilha evita também, é uma forma de selar o ar para que o ar entre todo no instrumento e não vaze ar na embocadura, não vaze ar pelos lados, né? Existem alguns saxofonistas que até conseguem fazer com que o vazamento do ar dos lados da boca fique bonito e seja incluído na sonoridade, mas de uma forma geral, o ar precisa ir para o som. 100% do seu ar precisa ir para o som, ok? Então pensa nisso. Quando embocar o saxofone, ó, dente na boquilha, o lábio de baixo não precisa ficar nem muito para dentro e nem muito para fora, ok? Pessoas como eu, que tem o lábio muito carnudo, muita quantidade de... Dá para fazer uma feijoada se pegar, né? Então, você precisa prestar atenção porque isso exige um pouco mais de atenção da gente, ok? Algumas pessoas acreditam que isso atrapalha, outras acreditam que isso ajuda. Na verdade, você precisa estudar o instrumento em casa e descobrir a sua embocadura e a maneira de fazer. Esses toques que eu te dei, você não pode fazer de forma diferente, mas o que você deve fazer é pesquisar para ver em que lugar da sua boca o som vai funcionar com mais tranquilidade. Existem saxofonistas que tocam com sax mais para cá, outros com sax mais para cá, outros usam bem no centro, né? Isso é o quê? Eles estão em casa pesquisando e encontraram a melhor forma de soprar, ok? Então, pensa nisso. O lábio inferior não muito para dentro e também não muito para fora. O dente superior sempre direto na boquilha, ok? Então, olha. Se você mantiver a embocadura desse jeito, você vai perceber que a gente consegue tocar muito bem os graves, muito bem os agudos, e essa embocadura vai te ajudar a manter a sonoridade bem equilibrada em todas as regiões, ok? Uma outra coisa importante sobre a emissão do som no sax. Algumas pessoas acreditam que você não deve usar a língua na hora de soprar. A escola mais tradicional diz que você sopra e quando você começa o som, você usa como se você fosse falar a sílaba tu, né? Tu, tu, né? Isso no saxofone. Né? Algumas pessoas acreditam que isso é um erro mortal, que não se deve usar de forma alguma. E essas pessoas acreditam que você deve usar a sílaba né? Deixar o ar passar no sax. Né? Eu particularmente acredito que você deve usar as duas formas de fazer com que o som aconteça. Em alguns exemplos, ou em alguns momentos, na verdade, você vai ter que usar o tu por conta do tipo de música que você está tocando. Você quer começar uma nota ou uma frase que tem uma nota mais atacada, né? Eu acho que usando o tu você consegue ter mais ataque, tipo... Sem o tu eu acho um pouco menos legal, né? Então... Eu gosto de usar o tu em alguns momentos, ok? Agora a gente pode concordar com certeza que quando você precisa de uma nota um pouco mais tranquila ou mais suave, dá para usar só o sopro, sem usar a língua, e você vai usar a língua apenas para articular quando o som já estiver começando, ok? Então, procure desenvolver as duas formas de tocar, sempre usando a língua para começar o som e também procure começar o som só com o sopro mesmo, né? Como se você fizesse ou falasse a sílaba no saxofone. Deixa isso acontecer com mais naturalidade, ok? Uma coisa importantíssima na sonoridade é manter uniformidade e constância. Eu gosto de pensar em afinação, beleza do som, flexibilidade e resistência, ok? Isso é válido para todo instrumento de sopro, ok? Afinação, beleza do som, flexibilidade e resistência, ok? Afinação não precisa dizer nada, é tocar afinado. Se você não tem uma embocadura, embocadura é condicionamento físico. Não adianta você achar que você vai deixar o instrumento guardado no case, uma coisa que é muito comum nas igrejas, né? O irmão deixa o saxofone na caixa ou no case, guardado a semana inteira, aí pega o saxofone no domingo e cola lá na igreja, no culto, na hora de tocar e espera que o som saia afinado. Não sai.
ok? A menos que Deus faça um milagre. Geralmente ele não gosta muito desse tipo de milagre, né? Ele gosta de fazer coisa de verdade, né? Então você precisa praticar em casa, estudar em casa o seu instrumento, praticar, porque quando você chegar na igreja no domingo, seu som vai sair, ok? Então é indispensável que você pratique e busque essa realidade. O som afinado depende de quanto você pratica em casa. A beleza do seu som. Às vezes você pega pessoas tocando saxofone por aí. Quem aguenta ouvir isso? Né? Ninguém aguenta ouvir isso, ok? Geralmente isso é resultado de falta de estudo, de falta de disciplina, de projeção errada. Na maioria das vezes é falta de disciplina, porque tem gente que até soprando errado, praticando em casa todo dia, consegue fazer com que o som fique bonito, ok? O som do sax é meio patão mesmo, ele tem essa característica de ser um som meio de pato, né? Você pode deixar ele mais macio, tipo... Né? E isso aqui você não consegue olhando para o instrumento. Olha, eu vou fazer com que o som fique macio. Você é meu amiguinho e vai dar tudo certo. Não adianta. Você precisa pegar o instrumento e praticar. Você vai praticar nota longa, som sustentado. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar o sax em casa, ou com a sílaba tu, ou com a sílaba ru, do jeito que você quiser. Você vai praticar essa nota e quando você pegar o sax, você vai sentir isso aqui, né? É terrível as primeiras notas, os primeiros momentos com o sax, né? Então você vai lapidar isso, vai soprar de forma que ele fique cada vez mais legal, né? Então... Faça isso com outras notas, tipo... Estou fazendo isso com o Mi, eu estou usando o Mi agora, pode fazer com o Si agudo também. Né? E vai trabalhando essa nota, deixando ela cada dia mais legal. Isso é lapidação, é pegar aquele som feio, né, grotesco, e fazer com que ele fique cada dia mais bonito, com que ele fique cada dia mais audível. Uma coisa muito importante, seu som nunca está pronto. Ele sempre está em fase de arrumação, ele sempre pode ficar melhor. Todos os dias você pode melhorar a qualidade do seu som e é muito simples. Esse exercício, ele aparentemente é fácil, mas na verdade é aquelas coisas que são simples, mas que são muito difíceis de fazer. Exigem muita atenção, muita disciplina e você precisa se preocupar com isso. Muitas vezes você pega o saxofone e já quer sair. Já quer montar lá na congregação, na igreja, em qualquer lugar. Quem toca a maior quantidade de nota por segundo, por minuto, né? Seu som vai ficar sempre ridículo, sempre pequeno, ok? Então, procure estudar bastante sonoridade, bastante notas longas em toda a extensão do instrumento, nos graves, na região média, nos agudos, mais para frente na região dos superagudos, na região dos sons harmônicos, né? Na região harmônica e tal, mas preze muito por isso. Eu tive um professor que praticava todos os dias, de 2 a 4 horas, só de nota longa. Todos os dias, de domingo a domingo. Ele é um flautista que tem um som magnífico. Então, você precisa disso, eu preciso disso. Nós não temos um som pronto. Ele sempre pode ficar melhor, ok? Quando você mandar o ar para dentro do saxofone, é imprescindível que você faça aquilo que nós fizemos na dica de respiração. Você precisa prestar atenção para manter a sua parede da região do abdômen sempre contraída, para que o diafragma empurre o ar para dentro do saxofone de forma coesa e equilibrada, ok? O que acontece é que às vezes a gente inspira o ar, enche de ar, né? E solta tudo de uma vez. E já acaba. Geralmente acontece isso. Né, o ar acaba, a afinação do saxofone desce. Né? Não tem mais ar, é como um carro. O carro está indo 110 por hora. O combustível parou, diminui, o motor desliga, diminui a rotação, velocidade do carro até parar vai diminuindo. Né? O som do saxofone é a mesma coisa. Você precisa
soprar com muita tranquilidade, a ponto de manter o som sempre com a mesma quantidade de ar, com a mesma velocidade de ar, para que o som seja sempre puro, limpo, constante e uniforme, ok? Uma coisa importante, quando você for tocar os graves, por exemplo, né? Tocando as notas graves, você vai reparar que você vai precisar de uma quantidade de ar muito grande, mas de uma pressão muito pequena, ok? Se você tentar tocar grave com muita pressão, o resultado é essa coisa horrível. Né? Ninguém vai ouvir seu som, ninguém vai querer te ouvir. Então é grande quantidade de ar e pressão do ar muito pequena, né? Né? Isso faz com que o seu som fique um pouco mais interessante, mais aveludado, né? E você consiga fazer com que as pessoas te ouçam com um pouco mais de tranquilidade e paciência, ok? Essa forma de tocar nós chamamos de subtono, não é o som real do saxofone, mas é um som um pouco mais aveludado, mais gostoso. Nas notas agudas já é totalmente o contrário, a quantidade de ar é menor, ok? Você vai mandar menos ar para dentro do instrumento, mas a pressão é maior. Então, o Si de novo, por exemplo, né? Você precisa mandar o ar de forma mais precisa, ok? É como uma flecha que vai de forma muito rápida, com menos quantidade de ar, mas com um pouco mais de pressão, para que a nota saia perfeita, sem nenhum problema de afinação, nenhum problema de ataque, e você possa manter o som rico em harmônicos, bem colorido, bastante brilhante, para que o seu som seja o mais perfeito possível. Eu vou mostrar para você agora como é que nós vamos estudar uma escala maior, ok? Eu vou usar a escala de Mi maior, que é uma escala que tem 4 sustenidos na armadura, ok? E eu vou usá-la para mostrar para você como é que nós vamos estudar essa escala e todas as outras escalas que nós vamos trabalhar. Geralmente a gente usa a escala de Dó maior como exemplo, mas eu vou usar a de Mi maior por se tratar de como tocar uma escala, ok? Em casa você vai praticar a de Dó maior, a de Sol maior, a de Fá maior e todas as escalas que você precisa para manter a sua técnica em dia. Geralmente você pega o saxofone, acho que eu já até falei sobre isso, e você já vai. E já fica lá doido para tocar tudo muito rápido ao mesmo tempo e sair fritando, chegar lá, né, aquela loucura toda. E é muito complicado isso. Procura pensar no seguinte, eu preciso tocar bem devagar para limpar a técnica da melhor forma possível. Se você começa tocando devagar, você vai aumentando a velocidade de acordo com o seu desenvolvimento, daqui a pouco você está tocando extremamente rápido e com a técnica muito limpa. Eu conheço pessoas que tocam muito rápido e você não entende nada do que a pessoa toca. E eu conheço pessoas que tocam muito rápido e você entende notinha por notinha. Então, pensando na escala de Mi maior, né? Mais uma vez. Ok? Como é que você vai pensar nisso em casa? Eu toquei a escala até um pouco rápido demais. Você vai tentar tocar sempre um pouquinho mais devagar. Não importa qual seja a tonalidade, até que você tenha liberdade para fluir, ok? O ar precisa ser mandado com muita qualidade para dentro do instrumento, para que você consiga pelo menos subir a escala inteira e depois descer. Escala, em italiano, quer dizer exatamente escada, né? Então você sobe e desce, nota por nota, grau por grau, até você conseguir ter liberdade para isso. Então, procura respirar, a primeira dica é, procura respirar o suficiente para pelo menos subir, ok? Então... Eu subi até o Fá sustenido, que é a nona da tonalidade de Mi, né? Subi até ela sem parar para respirar no meio. Não pode ficar assim também, né? Ó. Né? Fica muito estranho. Você viu que o som fica totalmente deturpado, não tem realidade sonora, né? Então...
Né? Procura tocar sempre dessa forma. Uma coisa legal também é você pensar em aumentar um pouquinho a intensidade quando você estiver subindo, para você poder manter o equilíbrio da escala, né? Então, aumenta um pouquinho a pressão do ar, aumenta um pouquinho a intensidade, porque dessa forma parece que não, mas você mantém o equilíbrio, a escala fica com o mesmo som nas notas mais graves e nas notas mais agudas. Eu vou pegar uma outra escala agora, a escala de Sol maior, que tem um só acidente, que é o Fá sustenido, por exemplo. Tenta subir a escala, com exceção de uma oitava, por exemplo, e manter todas as notas com qualidade. Não pode ser... Isso é horrível, não dá para entender nada, né? Então, procura manter o som sempre com intensidade parecida com o que você começou, no meio e terminando. A menos que você tenha como intenção mudar a intensidade por interpretação. Mas, por enquanto, eu quero que você toque tudo sempre ligado, ok? Sem articular, né? Ó. Articular é separar as notinhas com a língua, isso é muito importante, mas por enquanto nós não vamos falar sobre isso. Eu quero que você toque tudo bem ligado, o mais básico possível. Quando a gente articula, a gente acaba usando isso como subterfúgio para problema de afinação, problema de respiração. Entre uma articulação e outra, a gente sempre dá uma respiradinha, né? Quando você toca tudo ligado, isso mostra todos os seus defeitos e também todas as suas qualidades. Então procura tocar os exercícios sempre ligadinhos, do começo ao fim, subindo e descendo. O ideal é você tocar a escala subindo e descendo com uma inspiração só. Esse é o seu objetivo com a escala maior, ok? Uma coisa muito importante para a gente pensar no estudo das escalas é entender como é que elas são formadas, né? A escala, como eu já falei, a palavra quer dizer escada, e uma escada você usa para subir e descer. Nós estamos trabalhando dentro das escalas maiores, nós vamos falar também das menores já já. A escala maior, ela é formada, como toda outra escala, por notas que são tocadas bem pertinho uma da outra, a gente vai subindo. Então, por exemplo, se você está no Sol, ok? Nós vamos pensar em Sol, a próxima nota é Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. Por que o Fá sustenido? A escala de Sol maior, ela tem o Fá sustenido como acidente. Essa questão dos acidentes nas escalas é uma questão muito importante e que eu gostaria de incentivar você a buscar e estudar bastante teoria musical, que aí, com esse conteúdo de teoria musical, você vai ter muito mais noção do que é isso, ok? Porque é extremamente importante. Aqui vai outra dica. Você que estuda saxofone, trompete, trombone, gaita de fole, qualquer bateria, qualquer outro instrumento, é indispensável que você também busque material de teoria musical. Isso vai te fundamentar, vai te dar conhecimento, para que você entenda tudo, ok? Hoje nós estamos falando muito da prática, da técnica do saxofone, e eu não vou explicar com muita tranquilidade para você o que é na teoria ali, o conteúdo teórico das escalas maiores. Eu vou te mostrar na prática, no instrumento, para você praticar isso já em casa, ok? Agora, vale a pena você ouvir essa dica e prestar atenção e buscar informação sobre material de teoria musical. Com certeza aí na sua igreja tem um irmão que já toca mais tempo, que conhece teoria musical, ele vai te ajudar, como foi meu caso. Eu comecei estudando na igreja e aprendi bastante coisa lá, ok? Então, pensando na escala maior, de Sol maior, ok? Nós vamos tocar sempre uma oitava de extensão. Então nós vamos começar nesse Sol, e nós vamos até o Sol oitava acima. Ok? Então vai ficar. Ok? Uma oitava de Sol a Sol, com todas as notinhas, o Sol, o Lá, o Si, o Dó, o Ré, o Mi, o Fá sustenido e o Sol. Por exemplo, se você quer fazer a escala de Fá maior, e vale lembrar que a escala de Fá maior tem um acidente, que é o Si bemol, você vai tocar exatamente assim.
do Fá até a outra oitava do Fá, que é Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Vale lembrar que esse Si é bemol, né? Então nós vamos usar o Lá com essa posiçãozinha aqui, que é a posição do Si bemol. Então, uma coisa importante, toda escala maior tem uma relativa que nós chamamos de menor, ok? Toda escala maior tem uma relativa que nós chamamos de escala menor, ok? Como é que você vai achar essa escala? É muito importante você estudar também. Você vai pensar o seguinte, a escala maior tem 7 notas. Vamos pensar na escala de Sol maior, por exemplo, né? Então a gente tem Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, sustenido. 7 notas. Com a repetição do Sol, nós temos 8 notas. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá são as 7 principais notas. Então, você vai pegar a sexta nota, ou o sexto grau, ok? A sexta nota, e a partir dela você tem a escala menor, que é a escala de Mi menor, ou seja, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Ok? Então, a escala relativa menor de Sol maior é a escala de Mi menor. Você vai usar essa regra para achar a escala relativa menor de todas as escalas maiores. Ok? Mais uma vez, recapitulando, você precisa achar a escala relativa menor de Sol maior. Então você vai pegar a sexta nota, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Ok? Então você vai fazer essa escala do Mi até o Mi, mas você vai do Mi grave até um Mi agudo ou uma oitava acima, e você vai manter exatamente a mesma alteração, ou seja, o mesmo acidente ou sustenido que tem na escala de Sol maior. Qual é? É o Fá sustenido. Então você vai tocar Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Né? Então vai ficar assim. Ok? Eu vou tocar a escala de Sol maior e a escala de Mi menor para você ouvir, ok? Escala de Mi menor agora. Uma escala nasceu da outra, ok? Sol maior e Mi menor. Essa regra vale para todas as escalas maiores. Vamos, por exemplo, achar a relativa menor da escala de Fá maior. Nós temos Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, ok? A sexta nota ou sexto grau é o Ré. Então como é que você vai fazer? Vai tocar de Ré a Ré, mantendo a mesma alteração que existe na escala de Fá maior, que é o Si bemol, ok? Então na escala de Fá maior nós temos Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá, ok? Na escala de Ré menor nós vamos ter Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó e Ré. Vou tocar as duas escalas. Primeiro a de Fá maior. Ok? Agora a de Ré menor. Ok? Mais uma escala que nasceu dentro da escala de Fá maior. É muito importante você prestar atenção nisso, estudando sempre a escala maior e a relativa menor, ok? Uma outra coisa importante para fazer é procurar estudar os arpejos maiores e menores. O que é um arpejo? Um arpejo é um acorde tocado de forma sucessiva, né? O que é um acorde? O acorde é tocar 3 notinhas ao mesmo tempo. Você vai montar um acorde perfeito maior, por exemplo, você pega a primeira nota, terceira e quinta nota da escala. No caso de Dó maior, você tem Dó, Mi e Sol, que é primeira, terceira e quinta nota. Se você toca piano ou teclado, você vai ver, ou violão, na verdade, você vai ver que você tocou o acorde, você toca as 3 notas ao mesmo tempo. O arpejo é tocar essas notas de forma sucessiva, ou seja, uma depois da outra, ok? É muito importante você estudar os arpejos maiores e menores também no saxofone. Vamos usar o exemplo de Sol maior. Eu quero os arpejos, ou arpejo de Sol maior. Eu quero tônica, terça e quinta de Sol. Então eu tenho Sol, Si e Ré. Tônica, que é o primeiro grau, ou primeira nota, o Si, que é a terceira nota, e o Ré, que é a quinta nota. Então o arpejo é justamente esse. Ok?
Esse é um arpejo bem simples, um arpejo maior, dentro da tonalidade de Sol maior, ok? O arpejo de Mi menor é exatamente a mesma fórmula, a mesma maneira de fazer. Você precisa pegar a primeira nota, a terceira nota e a quinta nota da escala de Mi menor, que é a relativa de Sol, ok? Então você vai pensar em Mi, Fá sustenido, Sol, Lá e o Si. Então é Mi, Sol, Si, ok? Então... eu toquei o mesmo arpejo com 2 oitavas, ok? Então, montando o arpejo de Sol maior, tônica, terça e quinta de Sol maior, ok? Montando o arpejo de Mi menor, tônica, terça e quinta da escala de Mi menor, e você tem um arpejo bem simples. É interessante você trabalhar esse arpejo subindo e descendo, para você já ir adquirindo tranquilidade na digitação. Isso vai te ajudar a fazer exercícios mais difíceis daqui para frente e vai te ajudar a desenvolver sua técnica com bastante tranquilidade. Uma outra escala muito importante para o desenvolvimento do estudo no saxofone é a escala cromática. É uma escala que é tocada de meio e meio tom e ela tem todas as 12 notas da escala musical, né? A gente tem Dó, Dó sustenido, Ré sustenido e assim por diante. É muito legal porque você vai usar toda a digitação do saxofone. Por exemplo... de novo... né? Você viu que nenhum dedo ficou sem trabalhar, né? Todo mundo trabalhou no instrumento. Isso é muito importante. É uma escala legal porque ela vai te dar condições de tocar todas as sonoridades com tranquilidade. É muito legal também porque ela vai te ajudar a decorar onde estão todas as notas do saxofone, né? É muito legal porque no primeiro momento você olha para o instrumento, esse monte de chaves, você fala, uau, né? Como é que eu vou fazer para tocar isso um dia? Mas à medida em que você for trabalhando isso, bem devagar, o seu cérebro vai processando essas informações e isso vai se tornar completamente natural para você. Então, pensando em Dó maior, por exemplo, olha... o que eu fiz? Eu fiz Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. Ok? Vale a pena prestar atenção que do Mi para o Fá, nós não temos Mi, Mi sustenido e Fá, porque do Mi para o Fá nós já temos meio tom. E do Si para o Dó, nós também não temos Si, Si sustenido e Dó, porque o Si, de Si para o Dó também já é meio tom, ok? Então nós vamos pensar, tocar tudo de meio e meio tom. Então... agora descendo... Moisés, é muita nota, eu não consegui entender nada, ok? É verdade, são várias notas ao mesmo tempo, né? Então, vamos setorizar esse exercício. Vamos pensar, de novo, em tônica, terça e quinta, e nós vamos usar a tônica, a terça e a quinta como notas-alvo, ou nós vamos chegar até aquelas notas ali, ok? Então, vamos pensar no seguinte, olha... eu fiz Dó, Dó sustenido, Ré, Ré, Mi. Então pensa nisso, olha. Ok, eu toquei Sol de Dó a Mi. Agora vamos fazer do Mi até o Sol. Subir até o Sol sustenido, tá bom? Então, ó. Ok? Agora a gente vai até o Dó. Procura trabalhar isso de pouquinho em pouquinho, depois junta tudo, né? Ok?
Depois você vai trabalhando isso em toda a extensão do saxofone, em todas as regiões, graves, médio, agudos, né? À medida em que você for desenvolvendo, você vai fazendo com que isso seja muito tranquilo em todo o saxofone. É importante estudar em várias oitavas e começa sempre com as notas mais fáceis para você, a sua extensão de uma forma mais confortável, e à medida em que isso for ficando fácil, tranquilo, você vai aumentando a velocidade, aumentando a quantidade de exercícios em cima dessa escala, e com certeza a sua técnica vai ficar muito legal, e isso vai te ajudar a tocar com muita tranquilidade, ok? É muito legal você ter nas mãos algumas coisas importantes para o seu desenvolvimento, para a prática, para o tempo que você vai estudar em casa, ok? É legal você ter nas mãos também uma boa estante de partitura, legal você ter as partituras, os métodos, né? Muito legal também você ter um equipamento de som para você poder ouvir as suas músicas e prestar atenção nos exercícios que você está fazendo. E o muito importante também é você ter um metrônomo, que é o equipamento que vai te ajudar a tocar no ritmo certinho, ok? Uma outra coisa que é muito legal você ter na mão é equipamento de limpeza para o seu instrumento, flanelas, né? Para sempre, acabou de tocar, tira a boquilha, desmonta, seca a palheta, seca a boquilha, seca o instrumento por dentro, guarde sempre o instrumento no case, arrumadinho e tal, para que ele não caia, não estrague, e você tenha um instrumento para usar para sempre ou enquanto você gostar dele, ok? Bom, eu espero que essas dicas tenham sido importantes para você, e eu tenho certeza absoluta que se você estudar pensando no que você ouviu hoje, você vai desenvolver com muita tranquilidade e vai tocar cada dia melhor o saxofone. São dicas muito simples, mas que você deve usar em todo o tempo que você estudar, por todos os anos em que você tocar. Eu faço isso até hoje, mesmo tocando estudos um pouco mais complicados. Essas dicas fazem parte da minha rotina de estudo sempre e farão sempre, ok? Eu espero que você consiga assimilar da melhor forma possível e você possa crescer no seu instrumento da melhor maneira, ok? Eu tenho convicção absoluta de que Deus está te abençoando, promovendo condições de você continuar estudando e continuar crescendo, tocando saxofone, tocando outros instrumentos, desenvolvendo as suas habilidades. Tenho convicção absoluta de que você vai tocar muito bem e cada dia melhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Nós temos uma responsabilidade muito grande, que é, além de tocar nossos instrumentos, usar isso para a glória de Deus e fazer com que o nome dele seja conhecido através do nosso som. E nós devemos fazer isso da melhor forma possível. Espero ter te ajudado e tenho convicção absoluta de que você vai crescer e tocar muito bem para a glória do Senhor, ok?